ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a doutora Juliana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, TV Farol. Boa tarde, Bruna. Doutora, a gente vai começar conversando sobre odontologia digital. O que ela é? É um assunto que está muito em voga no momento, porque permitiu um grande avanço da odontologia e em diversas especialidades, em diversos procedimentos. Então, a odontologia digital ela veio para trazer muita previsibilidade e precisão aos procedimentos. A gente pode usar a odontologia digital, seja na área das cirurgias, na área estética, na área de reconstruções, na área da ortodontia, por exemplo. Então, ela me permite digitalizar o paciente. Então, eu posso ter o sorriso digital, os dentes, a arcada e, mais atualmente, a face digitalizada num computador. E isso me permite fazer planejamentos mais assertivos. Que bacana! E é tudo muito real. Sim, é muito preciso. Então, a gente consegue substituir aquelas antigas moldagens com massinha, que eram bem desconfortáveis, por escaneamentos, como se fosse uma microcâmera que faz milhões de fotos ou filmagens da boca e me permite ter tridimensionalmente os dentes, o sorriso do paciente num computador, num software, e alinhar isso com imagens de tomografias ou com fotografias e poder fazer as modificações de sorriso ou mesmo os planejamentos de cirurgia muito mais preciso. E em vez de eu ter modelos de gesso mais arcaicos que faziam uma sujeirama no consultório, eu consigo ter uma impressora que imprime a boca e o sorriso do paciente. Que legal! E todos os pacientes, eles podem fazer isso? Sim, hoje, claro, dependendo de procedimentos. Tem procedimentos que não são tão necessários, né? Mas para um planejamento de lentes e facetas, por exemplo, ou para uma cirurgia de implante, a odontologia digital, através do escaneamento intraoral, das imagens do paciente, me permite ter um planejamento de precisão praticamente de 100%. Doutora, a senhora falou de um assunto muito importante que está em evidência, né? As facetas. Pode falar um pouquinho mais pra gente? Então, principalmente depois do Big Brother, entrou muito esse assunto porque os brothers chegaram ao programa com sorrisos com dentes grandes e brancos. Então, acho que trouxe mais à tona esse assunto, né? E é um procedimento que tem grande procura nos consultórios, que são as lentes e facetas. E as perguntas que eu mais recebo no consultório são: qual é a diferença de lente e faceta? Praticamente essa diferença ela é técnica, é a espessura de uma para outra. Então as lentes, elas, como a lente de olho, ela é muito fina. Ela tem uma espessura de 0,25 a 0,5 milímetros, então é meio milímetro. E a faceta é a partir de meio milímetro até 1, 2 milímetros de espessura. Então elas são colocadas nos dentes para alterar, principalmente croma, que seria a cor, e formato dentário. Outra pergunta que vem muito, que é muito comum, né, desse assunto é se precisa desgastes ou não. Então, aí entra a odontologia digital nos ajudando no planejamento, porque é muito difícil dizer essa resposta logo de cara. Tem casos em que o paciente tem um posicionamento dentário que me permite fazer uma lente ou uma faceta sem desgaste. Tem casos em que eu tenho que planejar um desgaste, porque eu não vou ter espaço para acréscimo de material. Então, a parte boa da odontologia digital é isso, é eu ter essa previsibilidade antes mesmo de executar o procedimento. E em relação a materiais também, que é muito comum a pergunta de lente e faceta, hoje a gente vê lentes e facetas de resina composta, que são materiais que a gente utiliza na mão, digamos assim. É uma massinha mais macia, em que eu coloco sobre o dente e moldo ela, dou o formato que eu quero e depois eu polimerizo e ela endurece. Então é um material que depende artesanalmente da minha mão. Já a porcelana, que é um outro material, ela é terceirizada, uma parte vai para o laboratório, mas ela vem durinha, rígida, e ela é cimentada sobre o dente. Então, ambos os materiais podem requerer desgastes, mas na maioria das vezes a resina não e a porcelana sempre. Então essas são dúvidas muito comuns. E o que vai determinar entre uma e outra, claro, é uma avaliação clínica bem completa, onde a gente vai coletar o maior número de informações desse sorriso, com fotografias do paciente rindo, sério,
de perfil, frontal, um escaneamento intraoral dos dentes, que é esse molde tridimensional, e hoje a gente tem muitos aplicativos que nos ajudam a chegar no melhor sorriso. Já ouviu falar, Bruna, do DSD? Ainda não. Como é que ele funciona? Então, o DSD é o Digital Smile Design, ou seja, uma tecnologia, uma ferramenta de desenho digital do sorriso. Que legal. Então, que a gente pode utilizar para ajudar a chegar num planejamento mais adequado para cada paciente. Antigamente acontecia muito, não sei se tu te lembra, quando a gente assistia nas novelas, via um ator, aí passava uma temporada e ele estava um pouco diferente. Então acontecia alguma mudança dentária que nem sempre era agradável e compatível com a harmonia facial dele. E acabava causando estranheza para quem estava assistindo. E hoje a gente consegue, com o DSD, criar o sorriso mais harmônico com a face. Então a gente consegue testar formatos dentários de acordo com a face do paciente e tentar chegar numa modificação mais harmônica para esse paciente. Normalmente é a profissional que escolhe qual o material ideal para o paciente ou eles vêm com a ideia e é trabalhado em cima? Então, tem pacientes que já chegam por conta da influência da mídia, do Instagram, com uma ideia pré-criada na cabeça dele, né? Mas o profissional ele tem que saber indicar o melhor material para cada situação. Então, nem sempre a gente consegue dar o que o paciente quer. A gente tem que entregar o que ele precisa, ou o que é melhor para cada caso. A gente já falou dos materiais que eles são feitos, né? E Isso. fazem parte também dessa escolha, os materiais. Cada paciente precisa de um material diferente. Isso, tem muito a ver também com a mordida do paciente. Se ele já possui, por exemplo, restaurações anteriores na boca, pacientes que já têm prótese dentária, coroas, pivôs. Então, geralmente, quem já tem alguma coisa, já tem um material de porcelana, nos direciona a utilizar materiais cerâmicos. Agora, um paciente que não possui nada, possui dentes rígidos, né, uma dentição normal, quer fazer mudanças pontuais, eu acho que a resina se torna um material muito indicado para ele, pela reversibilidade dela. Né? Nesses casos em que eu não preciso desgastar, que eu tenho um sorriso de um paciente jovem, que quer pequenas modificações, eu consigo utilizar um material mais reversível. E aí, para um dente jovem, a resina é super bem-vinda. E atualmente, qual é o público que mais procura? Olha, podemos dizer que é uma faixa que vai de 30 a 40 anos, é o que eu tenho mais percebido. E o que eles trazem como informação para ti? Qual que eles querem? Geralmente é o dente mais branco possível. Mas aí a gente também ajuda a orientar, porque existe uma escala de cor de dentes normal, existe uma escala de cor de dentes clareados, e também a gente tem que testar o que fica bom em contraste com a pele. Então, muitas vezes a gente vê alguém que é muito clarinho de pele e que tem um sorriso um pouco mais amarelo. E aí tu tenta com ferramentas, por exemplo, um clareamento, mudar o tom desse dente, né? Clarear ele, mas não tem contraste com pele. E ao mesmo tempo tem pacientes que têm uma cor de pele um pouco mais bronzeada, mais escura, e o dente nem é tão claro assim, mas cria mais contraste. Então nem sempre a gente tem que se ater só à cor dentária, né? Tem que ver como isso vai harmonizar com cada pessoa. Falou já pra gente sobre a técnica Smile Design, né? Nesses procedimentos. Então, o paciente pode procurar também algumas ideias e trazer? Claro, isso acontece muito. Tem muito paciente que traz fotos de internet de modelos de dente que ele gostou. Hoje em dia tem também padrões de formatos de dente que combinam mais com padrões faciais ou até mesmo com o humor da pessoa. Então tem formatos que nos levam a características de um paciente mais extrovertido ou mais falante. Então a gente consegue também adequar isso. Tentar até amenizar traços da personalidade com um equilíbrio de formatos dentários. Tem pacientes que que não gostam muito daquele serrilhadinho do dente e pedem para deixar mais retinho. Mas, por exemplo, aquele serrilhado na borda dentária, ele deixa o dente muito mais com aspecto juvenil, né? Que não foi um dente que foi desgastado pela vida. Então, ao longo da vida, nossos dentes vão sofrendo desgastes, as bordas vão ficando mais planas, mais retas. O esmalte dental vai ficando mais liso, mais fino. Então, mudanças acontecem e são normais, fazem parte do envelhecimento bucal. E a gente consegue equilibrar.
Mas ficaria um pouco estranho colocar num paciente com muito mais idade aquele serrilhadinho, não ia combinar. E essas facetas, elas têm uma durabilidade? Tem, dependendo do material. A gente percebe que vai depender da técnica do profissional, do material que ele utilizou e do cuidado do paciente. Então, é uma tríade muito importante. A gente sabe que as facetas de porcelana, de materiais cerâmicos, ela tem uma durabilidade maior, porque é um material mais vítreo, digamos assim, mais rígido. Cerca de quanto tempo, mais ou menos, as porcelanas? De certeza, muito mais de 10, 15 anos, se bem cuidado e se bem executado. E precisa de manutenção nesse meio tempo? O ideal, sim, mas seria a mesma manutenção preventiva de um paciente saudável sem nada na boca. Já materiais plásticos, que a gente chama, que é a resina composta, ela requer um repolimento anual ou a cada 2 anos e exige também nível de exigência e cuidado do paciente com higiene bucal muito maior. E as outras, quanto tempo, mais ou menos? Olha, estudos mostram que a resina tem uma longevidade também, se ela for bem cuidada, pelo menos de 10 anos. Né? As cerâmicas, então, têm mais durabilidade ainda. Cerca de quanto tempo? Cerâmica? Estudos mostram mais de 20 anos em boca. Mais de 20 anos, nossa, é bastante tempo. Né? Não, elas duram bem. Se manter certinho, todos os cuidados. Claro, com certeza. Vale a pena o investimento. Com certeza. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com a doutora Juliana. Doutora Juliana, estamos falando sobre facetas, implantes, né? E agora eu gostaria de te perguntar sobre a colocação dessas facetas. Então, vamos lá. Em relação a tipos de materiais, resina e porcelana, a gente tem um procedimento bem diferente. Tá? Então, vamos considerar primeiro as resinas compostas. Então, passado aquela parte inicial da avaliação, planejamento, que a gente vai diretamente à técnica, na maioria dos casos ela é feita em uma sessão única, em uma consulta só. Claro, uma consulta bem mais demorada, geralmente um dia quase inteiro para fazer elas. Mas o paciente sai praticamente pronto. Tem uma outra consulta de refinamentos, detalhezinhos mais técnicos e revisão geral. Mas, de modo geral, ela fica pronta na primeira sessão mesmo. No primeiro dia. Agora, as lentes e facetas de porcelana, não. Elas precisam de um preparo prévio, então de alguns desgastes. Os dentes não podem ter quinas ou arestas. E aí é feita a moldagem, né, de forma ou convencional, com as massinhas de moldagem, ou através do escaneamento digital, intrabucal. E aí, numa consulta seguinte, é que elas são cimentadas, que elas são coladas aos dentes. Então, essa sim, ela leva, não tem como ser numa consulta só. E quais os cuidados necessários para depois desse tratamento? Então, aquela higiene básica reforçada. Então, fio dental, escova, enxaguatórios, sempre. Em relação a hábitos alimentares, a gente sabe que a porcelana ela não vai pigmentar tão fácil como a resina. Então, por exemplo, pacientes fumantes vão ter que ter um repolimento de resina com mais frequência. Pacientes que têm um consumo de alimentação muito pigmentada, com vinho tinto, açaí, outros pigmentos alimentares. A porcelana ela é um pouquinho mais resistente a esses pigmentos. E a questão de mastigar, ou a forma como o paciente vai abocanhar os alimentos, também tem que sofrer alguns cuidados, né? Porque pode haver lascamento da resina, ou então mesmo a trinca da porcelana. E nesses casos, como fazer o reparo? Bom, da resina é muito simples. Vai no consultório, a gente vai fazer esse reparo em uma única sessão. Já na porcelana, a gente tem que desgastar toda aquela lente ou faceta para remover. Hoje também tem as remoções a laser, que são um pouquinho mais rápidas, mas requer aquele processo inicial de novo. Repreparo, moldagem ou escaneamento e numa próxima consulta, a cimentação ou colagem. O tempo de duração, a gente estava conversando já, né? E após algum tempo da colocação das facetas ou das lentes, é possível retirar esse procedimento sem danificar os dentes? Bom, Bruna, essa pergunta é muito boa. Eu acho ela bem importante, porque existem muitos modismos que vêm
e que passam, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente pensar em estética, também pensar um pouco mais com ética nessa estética, porque a moda pode vir, passar e o paciente querer remover. Se arrepender, né? Então, a resina a gente tem como remover ela, minimizando qualquer dano ao esmalte dentário. Mas a gente sabe, profissionais de odontologia, que depois que a gente cola qualquer coisa no esmalte dentário, ele já foi modificado. Mas existem formas da gente conseguir fazer esse desgaste de forma cuidadosa, delicada, com brocas que não desgastem o esmalte, né? Com ferramentas que nos ajudem a remover sem danificar, ou pelo menos minimizar ao máximo esse dano. Já a porcelana, também a gente tem o auxílio do laser para remover. Porém, lembre-se, a gente precisou fazer um desgaste para colocar aquela lente de porcelana. Então, o dente vai precisar ter algo substituindo. Então, as lentes de porcelana ou, né, de cerâmicas, elas não são reversíveis. Elas vão ter que ser substituídas. Mas não, o dente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E esses dentes podem ficar sensíveis? Os desgastes são muito pequenos, né? Então, tem pacientes com um limiar de dor muito alto, outros muito baixo. Para fazer esses desgastes, são desgastes de menos de 1 milímetro no esmalte dentário, mas alguns pacientes podem sentir um pouquinho de sensibilidade e aí a gente pode lançar a mão da anestesia dentária, que eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito, ou então de uma analgesia inalatória com óxido nitroso, por exemplo. E os pacientes já vão conscientes que, dependendo do caso, não é reversível? Então, isso tem que ser informado antes da execução do procedimento. Então, lá naquela fase inicial de avaliação do paciente e retorno, numa consulta de retorno, onde a gente apresenta as opções de tratamento, isso tudo tem que estar claro. O paciente tem que consentir esse tratamento. Então, geralmente tem termos de consentimento, em que ele lê todas as orientações, todos os pré-requisitos do tratamento e ele autoriza essa realização. E no teu consultório já aconteceu de algum paciente se arrepender e precisar tirar de novo? Ainda não. Ainda não, que bom, né? Doutora Juliana, é importante também dizer, aquele paciente, ele quer colocar as lentes, né? Como é que funciona a consulta para isso? Então, sempre a gente parte de uma consulta de avaliação inicial, para qualquer procedimento. Acho que hoje o único procedimento que não requer uma consulta é uma consulta de profilaxia, de prevenção convencional. Mas, de modo geral, todos os procedimentos requerem uma consulta inicial de avaliação, até para a gente entender a saúde bucal, a saúde geral desse paciente, se ele tem alguma doença ou alguma comorbidade que vai contraindicar algum tipo de tratamento e para a gente entender da onde parte a saúde bucal dele. Se é um paciente que está numa situação de saúde ou de doença bucal, a gente tem que adequar este meio bucal para receber um tratamento futuro. Então, numa consulta de avaliação inicial, são vários dados que vão ser coletados, de anamnese, de entrevista sobre essa saúde geral, sobre a saúde bucal, sobre hábitos alimentares, hábitos de higiene, os achados clínicos, né? Que naquele momento em que eu sento o paciente na cadeira e vou olhar o que ele tem, quais são as condições dos dentes deles, se ele tem um dente praticamente rígido, que não foi mexido, se já tem tratamentos anteriores, fotografias. Então, as fotografias hoje são um auxílio diagnóstico muito grande, escaneamento, exames complementares, aí a gente junta tudo isso num planejamento. E aí sim, numa consulta de retorno, a gente apresenta para o paciente todas as alternativas para aquele caso. Se eu vou poder conduzir aquele caso já direto para o tratamento que ele veio buscar, ou se ele precisa fazer uma adequação, seja de limpeza, adequação de saúde gengival, porque hoje eu acho que isso é um dos grandes barreira para o tratamento estético. O paciente vem, ele procura uma estética, mas ele não tem essa saúde de gengiva, de tecidos de sustentação plena. E aí não tem como a gente pensar em estética sem pensar na saúde primeiro. Então é muito necessário ter esses cuidados realmente, porque as pessoas se importam muito com a autoestima, né? Mas para autoestima a gente precisa ter saúde também, né, doutora? Com certeza. A saúde está em primeiro lugar e a gente só vai conseguir ter um olhar estético se a saúde está em dia. Não tem como pensar em estética com uma doença bucal, como a gengivite, periodontite, algum siso que está
incomodando, inflamado. Então, a saúde é em primeiro lugar. Então é necessário fazer todo um tratamento antes de chegar nesse resultado final, que é o da estética, né? É isso, mas tem muitos pacientes que hoje em dia têm acesso, têm orientação em casa, já vem com a saúde em dia. Então tem muitos pacientes que já chegam ok, que já podem partir direto para a estética, que ele vem buscando um clareamento e não precisa fazer nada antes. Antigamente a gente tinha um fator cultural da odontologia que atrasava muito. Hoje a informação está para todo mundo. É muito fácil a gente consultar na internet e descobrir como passa um fio dental, escovar os dentes numa técnica adequada. A gente tem muita opção de escova de dente, cremes dentais nos supermercados. Pode gerar um pouquinho de confusão, dúvida, mas o acesso hoje está muito mais facilitado. Então, eu tenho visto que os jovens têm chegado com a condição bucal muito boa. Os jovens se preocupam mais atualmente, né? E os idosos também estão chegando com muito mais dentes nessa melhor idade, né? Poucos ainda são os idosos que chegam sem dentes, né? Talvez aqueles mais do interior, que tiveram um passado assim, um pouco trágico odontológico. Eu sempre conto a história da minha avó, posso contar aqui rapidinho. Ela ganhou com 15 anos um par de dentaduras e ela tinha dentes, mas era cultural. Tinha que se ganhar a dentadura porque para casar a esposa não poderia dar trabalho para o marido, não podia sentir dor de dente. Então os padrinhos levavam num posto de saúde, todos os dentes eram extraídos, as mulheres ganhavam um par de dentadura para nunca mais incomodar ou ter dor de dente. Então poucos são os idosos que hoje buscam o consultório para fazer tratamentos com implantes para resolver esse problema. Hoje a gente vê mais a melhor idade chegando com muitos dentes em boca, graças a Deus. E de que geração é a tua avó? A minha avó tem na faixa de 80 anos. Imagina! E sem dentes nenhum. E hoje em dia eu já tenho pacientes com 80 anos que vêm fazer implante de um dente, porque perdeu um. Então eu fico bem feliz quando encontro quanto mais pacientes idosos com mais dentes. Realmente, é a conscientização que vem sendo feita, né, ao longo do tempo. Então, eu espero que a gente tenha resultados melhores ainda, né? Com certeza. Doutora, em relação às cirurgias, quais são as novidades do momento? Então, hoje em dia a gente tem os implantes dentários, que não é uma novidade, né? É um tratamento já com mais de 60 anos em andamento, em pesquisas e na boca dos pacientes mesmo. Mas, aliado a isso, a gente também tem a odontologia digital entrando nesse meio. Então, através da cirurgia guiada, antigamente a gente instalava implantes dentários manualmente, assim, na mão. Era a mão do dentista segurando os instrumentais que guiava a posição do implante. E hoje não, hoje a gente consegue planejar, através de softwares, a colocação do implante na melhor posição possível, né, pensando no dente que vai ser construído. E primeiro eu penso no dente que vai vir para depois pensar no implante. Então eu penso num software, coloco o implante lá no software, lá no exame de imagem, e trago uma guia que vai guiar o posicionamento do implante, né, na colocação dele na posição correta, então trazendo mais previsibilidade e assertividade ao tratamento. E facilita a vida do profissional e do paciente, né? Cirurgia mais rápida, com menos trauma. Muitas vezes a gente não precisa nem fazer uma cirurgia aberta, pode ser fechada sem retalho. E fora isso, a gente também tem outras alternativas ou outros avanços, né, na área cirúrgica também. Como, por exemplo, as analgesias inalatórias, para o paciente que tem medo, que não gosta de dentista, tem os seus traumas. Então, através da analgesia com o óxido nitroso, que é o gás do riso, a gente consegue deixar o paciente muito mais tranquilo e relaxado durante um tratamento ou uma cirurgia. E fora isso, a gente tem outras tecnologias também que vão acelerar a osseointegração dos implantes, a encurtar o tempo de tratamento, que antigamente era muito mais longo. O paciente tinha que colocar um implante e esperar um período de 4 meses para depois poder colocar um dente ou uma prótese. Hoje a gente tem implantes com tratamentos diferenciados que vão permitir essa cicatrização com 3 semanas a 1 mês. Doutora Juliane, para quem quiser procurar a tua clínica aqui em Rio Grande, passa o endereço pra gente. Então o consultório fica junto com a Clínica Lapidari, na Avenida Reagans, número 28, e a gente está à disposição para cuidar do teu sorriso, porque a nossa alegria é te fazer sorrir. Muito obrigada por todas as informações hoje aqui no nosso programa, doutora Juliana. Estou à disposição, Bruna, qualquer coisa é só chamar.
E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.